Quais as obras dentro da literatura de ficção o senhor recomendaria para ajudar a entender melhor a questão da alma imortal? Eu acho que sobretudo os romances do Georges Bernanos, porque sempre ali a história se passa em dois planos. Você tem uma história terrestre e uma celeste se passando ao mesmo tempo. Claro que esta última não é narrada assim, tudo, mas ela transparece. Cada acontecimento aqui é como se fosse realmente transparente, indicando um outro plano de realidade. Vamos ver aqui. Bruno Silva. Nas transcrições do curso de astrocaracterologia, eu li que o senhor, aqui cito de memória, define caráter como essência da individualidade e, por consequência, como algo que transcende a existência corporal. Por outro lado, o senhor deixa claro que ele é menos que a personalidade. Eu digo, bom, o conceito do caráter ali é um conceito de ciência experimental e não tem correspondência exata com nada de teológico. Eu defino o caráter mais ou menos como a forma constante da personalidade. Se você pegar todos aqueles elementos que não mudam, que você, estudando a vida do sujeito, você vê que são os dados permanentes, evidentemente eles consistem apenas de uma parte da personalidade, né? A personalidade está o tempo todo mudando, crescendo, mas tem alguns elementos que nós podemos identificar como constantes, e esse elemento é o que eu chamo de caráter. Tá certo? Filosoficamente, isso teria algo a ver com aquilo que o Duns Scott chamava da esseidade, como seria a forma da individualidade, mas não é a mesma coisa. Ele evoca a esseidade e podemos até estudar um pouco o negócio da esseidade. Quem os interessados pode estudar um pouco o conceito da esseidade, porque ilumina aquilo que nós estamos falando do caráter, né? Porém, as duas coisas não estão colocadas no mesmo plano e não se equivalem. Portanto, a questão da relação entre o caráter e a alma imortal não é possível de ser resolvido nos termos da astrocaracterologia, que é eminentemente, vamos dizer, se não um estudo experimental, ele é a preparação de um esquema de conceitos para permitir o estudo experimental e a solução do problema astrológico. As pessoas perguntam, a astrologia é uma ciência ou pseudociência? Não é nem uma coisa nem outra, é um problema científico não resolvido. Tá certo? E eu considero, uma coisa, uma indecência que esse problema nunca tenha sido tratado seriamente. E não é tratado seriamente por quê? Porque as pessoas querem saber se, aspas, a astrologia funciona, a astrologia não funciona, antes de ter feito uma investigação do fenômeno astrológico, isso é da relação entre acontecimentos celeste e terrestre, por um meio não astrológico. Se você não tem um outro processo para estudar o fenômeno, então você não tem como saber se o que um outro disse sobre o mesmo fenômeno funciona ou não. Você não tem meios de aferição. Então, o que eu tentei fazer com a astrocaracterologia é justamente produzir uma investigação não astrológica do fenômeno astrológico. Quer dizer, uma investigação que não seguisse os preceitos interpretativos clássicos e modernos da astrologia, mas fosse uma coisa totalmente independente, e criada por outros critérios. E daí você pode cruzar uma coisa com a outra e resolver o problema. Como? Cruzamento de quê? De outras vertentes, outras ciências que podem servir como aferição da... Daqui está vendo a pergunta, se eu poderia dar outros exemplos, vamos dizer, de outras questões, outras disciplinas, onde foi um cruzamento desse tipo que resolveu o problema. Olha, mas o próprio surgimento, vamos dizer, da ciência moderna é isso aí, porque na hora que se introduz o método matemático na física, então, veja, a física de Aristóteles não era matemática. Ele fazia física como se faz biologia, quer dizer, a partir, vamos dizer, da simples observação, coleta e generalização. E não acreditava na fecundidade do método matemático, o que foi um erro, né?
quando introduziram o método matemático, então eles apelaram a uma outra ciência, né, da matemática, para ela resolver as questões da física. E foi assim que chegaram a uma série de conclusões. Essas conclusões, no entanto, elas são limitadas à esfera que é matematizável. E eu acredito que há no mundo físico elementos não matematizáveis. Há elementos que podem ser expressos em linguagem matemática, mas que não correspondem, vamos dizer, à expectativa de exatidão que se tinha com as matemáticas. Por exemplo, o que se falou de teoria do caos, e até a própria física quântica. Ela é uma maneira matemática de demonstrar que os elementos não são perfeitamente matematizáveis. Mas quer dizer que a aplicação das matemáticas na física rendeu até isto. Quer dizer, a aplicação das matemáticas ela pode, inclusive, expressar a sua própria limitação. Então, é claro que foi uma coisa genial. Nós não podemos, por mais que a gente fale mal de Galileu, Descartes, etc., Newton, o próprio Newton, a ideia de usar a matemática ele foi fantástica. Né? Agora, esse é um ponto que eu desejaria, inclusive, passar por uma outra questão aqui que tem algo a ver com isto. A questão do Everaldo Luz. Ele diz, na aula 14, cujo tema foi a existência ou não da verdade objetiva, o senhor desenvolveu todo um argumento para mostrar que se trata de uma grande perda de tempo raciocinar de tal maneira que devemos nos preocupar em verificar como determinado conhecimento nos apareceu pela primeira vez. O livro do Sokal, em Posturas Intelectuais, busca mostrar que a ciência é capaz de fornecer uma resposta satisfatória para a questão, colocando a natureza como árbitro, coisa que, segundo ele, os pós-modernistas não fazem. Assim, tem algumas questões. Quando o Sokal critica determinados cientistas sociais, entre aspas, como Lyotard, Derrida e outros, Deleuze, por utilizar conceitos matemáticos que eles não dominam, senão muito pobremente, o seu argumento não seria o equivalente ao que o senhor utiliza? Não, não é. Porque eu não acredito que o conhecimento científico da natureza possa ser árbitro em questões que dizem respeito à própria objetividade do conhecimento, ou à eficácia, ou à realidade do conhecimento. Porque isso não há nenhuma ciência que possa enfocar isto. Em primeiro lugar, você vê aqui os objetos a correspondência exata entre o objeto de qualquer ciência e a realidade, ela é em si mesma um problema. Porque a realidade chega para nós sob a forma da presença concreta de um mundo que é inabarcável. E a ciência nunca trata disso, da nossa presença do mundo. Ela, ao contrário, ela recorta certos aspectos, de preferência os aspectos que são matematizáveis, e constitui, por assim dizer, o seu objeto. Eles se tornam objetivos mediante um processo de objetivação. Tá certo? E não que sejam objetivos por si mesmos. Quer dizer, os objetos da ciência são criados mediante a abstração matemática. Né? Então, a relação deles com a realidade é em si mesmo um problema. Então, se você perguntar, por exemplo, qual é o coeficiente de realidade das partículas subatômicas? Não tem um físico quântico que seja capaz de dar uma resposta. Ele diz, olha, nós observamos certos fenômenos e sabemos que estatisticamente eles se correspondem assim ou assado. Né? Agora, em que medida estes objetos existem em si mesmos? Em que medida eles são um reflexo da nossa mente, da nossa modalidade de conhecer, das nossas formas a priori, como diria Kant? Isso aí é física quântica, não tem a menor condição de responder. Então, quer dizer, para todas as questões filosóficas decisivas, o método experimental da ciência não só não dá resposta, como ele cria mais problemas. Tá certo? Porém, a grande vantagem da ciência moderna é que ela faz aparecerem certos aspectos da realidade que antes a gente não enxergava. Cada um desses aspectos nos apresenta um novo problema filosófico. Então você pode dizer que a grande contribuição da ciência moderna para a filosofia foi criar novos problemas. Né? Problemas que são em si mesmo interessantíssimos, maravilhosos de algum modo, e não consistiam em resolvê-los de maneira alguma. Então, Sokal, ele acredita que a natureza que é estudada pelas ciências, ela tem uma realidade em si mesma. É fácil demonstrar que isto não é assim. Né? Porque
não há um conceito científico de realidade. Né? Realidade não é um conceito científico. Realidade é um conceito da experiência pré-científica que pode ser elaborado filosoficamente, mas é um conceito que é pressuposto por todas as ciências e não que é elaborado por elas. Existe alguma ciência que trata da realidade? Eu digo, existe, chama-se metafísica. Né? Então, esse é um conceito metafísico. E não há nenhuma maneira de você tratar disso pelos métodos nem da física, nem da biologia, nem de coisa nenhuma, porque todos eles pressupõem a presença de um mundo e a presença de uma realidade. Não é certo? Então, ao Sokal, se esses camaradas dele têm toda a razão, dizer que Lyotard, Derrida e outros utilizam o conceito matemático, eles usam o conceito matemático como analogias, né, como figuras de linguagem, para parecer bonito e para dar uma impressão de seriedade. É um fetichismo matemático, na verdade, e ele tem toda a razão de criticá-los por isso. Tá certo? Porém, a crença dele no poder da ciência de resolver essas questões metafísicas é ingenuidade e falta de cultura também. Eu não considero o Sokal nenhum gênio, tá entendendo? Ele simplesmente fez um truque, né, para demonstrar a vigarice intelectual de toda uma corporação de cientistas sociais e demonstrou maravilhosamente, porque mostrou que o comitê editorial uma das mais prestigiosas revistas de ciências sociais dos Estados Unidos era incapaz de distinguir entre uma teoria científica e a sua paródia. Não é isso? Então, ali não foi uma pessoa que fez o erro, foi uma corporação. E o problema é que este conjunto, vamos dizer, de preconceitos que moldava a mente daquelas pessoas não caracterizava somente um grupo, mas praticamente toda a comunidade intelectual esquerdista do mundo. Então, essa coisa desconstrucionista, você não pode dizer que é uma moda dentro da intelectualidade da esquerda, mas ela é, e eu posso demonstrar isso aqui por A mais B, o padrão formativo de toda a estratégia esquerdista mundial hoje em dia. Então, e o Sokal, depois de ele fazer esse truque, de pegar o camarada com a calça na mão, ele imediatamente tentou esclarecer, falou, não, mas eu não estou fazendo isso para esculhambar com a esquerda, ao contrário, isso é para purificá-la. Né? Digo, bom, isso pode ser a sua intenção, mas é impossível purificar a esquerda por estes meios. Por quê? Porque ela já está de tal modo contaminada por esta mentalidade desconstrucionista que ela não vai voltar mais atrás. Né? E a prova disso é exatamente o que eu mencionei aqui, umas aulas atrás, o livro do Ernesto Laclau, que virou praticamente o manual de estratégia mundial da esquerda, né, com o negócio da democracia como significante vazio, etc, etc. Tudo isso é puro desconstrucionismo. Né? A estratégia inteira da esquerda na América Latina é desconstrucionista. Então, o Sokal talvez não saiba disso, quer dizer, ele não sabe do impacto profundo dessas teorias, né, na esquerda mundial. Ele pensou que fosse apenas um grupinho e que fosse possível reconduzir a esquerda a uma noção de conhecimento objetivo. Falar, agora não dá mais. O Sokal tem pouquíssimo conhecimento, vamos dizer, da história do comunismo, da história do movimento comunista. Ele pensou apenas no meio universitário, acadêmico do seu lugar, assim, provinciano, né? O meio americano que ele conhecia. Né? E, na época até, teve um sujeito, um idiota perfeito, chamado Jairo José da Silva, que hoje em dia, faz 3 coincidências, mandaram um parágrafo que ele escreveu na época. Porque eu a respeito escrevi um artigo chamado Sokal parodista de si mesmo. Quer dizer, na hora que ele fez a paródia, ele desmoralizou a intelectualidade esquerdista mundial. E ele depois tentou limpar a própria barra, dizendo que não, que ele só tinha, que aquilo era só uma parte da esquerda, e que aquilo não comprometia a esquerda inteira, etc, etc. Ele disse isso por ignorância. Ele não sabia
quer dizer, da dimensão estratégica que o desconstrucionismo já estava adquirindo em toda a militância esquerdista mundial. Né? E daí apareceu esse sujeito chamado Jair José da Silva dizendo, não, mas isso aí é muito injusto, porque então, se você pode extrapolar esses erros para toda a esquerda, então os erros do Olavo de Carvalho deveriam ser extrapolados para toda a direita. Quer dizer, é uma pura analogia mecânica, tipo de criança, né? Eu digo, bom, eu não conheço nenhuma teoria absurda como essa desconstrucionista que tenha se impregnado em toda a direita mundial. Aliás, não existe uma direita mundial. Não tem uniformidade ideológica, nem muito menos unidade estratégica. Então é evidente que nenhum erro de nenhum direitista do mundo pode ser extrapolado para toda a direita. Para a esquerda pode, por quê? Porque o desconstrucionismo foi usado, vamos dizer, como padrão estratégico que se mundializou. Mas como é que eu vou esperar que um sujeito como Jair José da Silva saiba disso? O sujeito não sabe nada, quer dizer, é um ignorante completo. Então, o ignorante raciocina a partir de palavras, de significado das palavras. E, sobretudo, dessas analogias automáticas e associações de ideias automáticas. Né? Se você diz isso para a esquerda, isso tem que valer para a direita também. É um modo mecânico de raciocinar, um modo infantil, pueril, na verdade, de raciocinar a partir de palavras. Né? Tipo aquele argumento de um moleque de 12 anos para o pai, se você fuma cigarro, por que eu não posso fumar maconha? Mas, coisa desse tipo. Então, evidentemente, Jair José da Silva está fora da discussão. Quer dizer, eu espero que a discussão não deveria se alastrar até a casinha de cachorro. Ela pode parar, não deve chegar nem na cozinha, quanto mais na casinha de cachorro. Tá certo? Mas o próprio Sokal, ele demonstrou um desconhecimento do próprio movimento esquerdista. Você vê, o livro do Laclau é de 1985. E esta polêmica aqui surgiu depois disso. Polêmica quando ele mandou a paródia de trabalho civil para a revista Social Text. Né? Eu não lembro exatamente que ano foi, mas acho que foi em 93 que apareceu, 92, 93 que apareceu. Então, aí a adoção da estratégia desconstrucionista pela esquerda mundial já tinha 7 anos de idade. Porque o livro do Laclau foi assim, impacto imediato. Todo mundo leu e falou, é isto. E começaram a trabalhar nesta base. Os efeitos intelectuais que isso teve sobre a própria esquerda são devastadores. Porque é claro que baixou o nível intelectual dos camaradas ao ponto de promover tipos caricatos como Lula, ou Hugo Chávez, ou Morales, né? Coisa que 30 anos antes a esquerda teria vergonha de fazer. Né? Se você vai comparar, por exemplo, com o Stalin ou o Mao Tse Tung com esses camaradas, quer dizer, comparar um disco voador com um mosquito, tá entendendo? Porém, esta baixa intelectual, ela de certo modo favoreceu a esquerda, porque lhe deu uma capacidade de impacto populista que ela não tinha antes. Quer dizer, a esquerda, em parte alguma, a esquerda conseguiu, no mundo, a esquerda revolucionária tinha conseguido grandes resultados eleitorais. Não esqueçam que o primeiro comunista eleito do mundo foi Salvador Allende. Nunca antes eles tinham chegado ao poder por via eleitoral. Então, esta degradação intelectual lhes deu uma certa penetração populista. Tá certo? Dando penetração populista também significa o seguinte, que eles perdem o controle do conjunto da transformação. Eles conseguem envolver a sociedade inteira em grandes processos de mudança, mas sem saber onde vai terminar. Né? Então, se você comparar assim, o controle que o governo soviético tinha da sociedade soviética, o controle que a esquerda tem sobre as sociedades que elas dominam hoje, né, é como você comparar uma conta de 2 mais 2 com um jogo de loteria. Né? Quando o Lula diz, nós não sabemos do tipo de socialismo que queremos, eu digo, bom, vocês não sabem o socialismo que vocês querem e muito menos o que vão ter. Tá certo? O que está valendo, portanto, é só o processo, né? A finalidade não. Aliás, certos processos de modernização progressista ou esquerdista
às vezes ao contrário, incentivam o capitalismo a despeito do que eles estão fazendo, né? O que cria uma outra ambiguidade também, de modo que a parte contrária, os conservadores, às vezes não identificam que o sujeito é comunista mesmo, porque os efeitos das ações dele acidentalmente beneficiam o capitalismo. O que, aliás, aconteceu com o próprio Lenin. Lenin fomentou o capitalismo, né? Só que Lenin tinha o controle de até onde levaria a modernização capitalista e quando converteria em comunismo, como depois Stalin fez. E o pessoal hoje não sabe mais como fazer isso. Então, isso aí é vamos dizer, um aglomerado de confusões que só para tratar disso precisaria de um curso inteiro, né? Mas, em princípio, o que aconteceu com o Sokal ainda tinha a ideia de que poderia recuperar na esquerda o sentido iluminista de uma ciência objetiva, o conhecimento objetivo da história, essa coisa toda, que é uma coisa que se demonstrou efetivamente inviável. Você vê que as primeiras formulações da estratégia comunista tinham a presunção de ser uma descrição objetiva da realidade, apta a fazer previsões empiricamente confirmáveis. Só que todas as previsões deram errado, tá certo? Então, e foi justamente isso, o trauma que levou esse pessoal esquerdista a produzir coisas como desconstrucionismo. Então começam a negar a objetividade do real e acreditar que tudo é função, vamos dizer, do jeito de falar. A linguagem cria as aparências de realidade. E começaram a criar aparências de realidade e estão fazendo isso até hoje. A perspectiva iluminista, né, já tinha sido abandonada. Agora acontece que, lendo o resto da pergunta, como o senhor analisa o argumento do Sokal de que a natureza pode arbitrar a disputa? Como entra aqui a sua crítica do que se convencionou chamar de ciência, exposta, por exemplo, no seu vídeo Ciência e Inversão Revolucionária? Bom, acontece que o desconstrucionismo é uma resposta ao fracasso da perspectiva iluminista. Então a perspectiva iluminista é a seguinte: aqui nós temos uma elite iluminada que é capaz de conhecer objetivamente a realidade, fazer previsões e administrar o mundo, né? E isso evidentemente fracassou. De modo que esta polêmica entre Sokal e esse pessoal do Social Text é a polêmica entre um iluminista, ou saudosista do iluminismo, e o pessoal desconstrucionista. Tá certo? Então, como diz, é a briga em família e os dois lados são absolutamente loucos. Nem a ciência tem esse poder que o Sokal imagina, e nem os desconstrucionistas têm razão a dizer que não existe ciência nenhuma, que tudo é livre criatividade linguística. Eu não posso aceitar nenhuma coisa nem a outra, evidentemente. Agora, dentro do ambiente esquerdista só existem estas duas possibilidades. O mundo para eles começa no iluminismo. Vamos dizer, para muitos liberais modernos também começa no iluminismo. Então eles, vamos dizer, os liberais muitas vezes são iluministas, que acreditam na ciência econômica objetiva, que vai fazer previsões, etc, etc. Né? E que às vezes até conseguem fazer algumas previsões acertadas no campo econômico, mas também erram com uma frequência, né, absolutamente escandalosa, e nem por isso perdem a fé na sua ciência objetiva. Então, eu acredito que é possível um conhecimento objetivo, desde que ele seja muito mais modesto do que a presunção iluminista, né? O iluminismo foi a época, vamos dizer, não só o iluminismo, mas toda a modernidade. Quer dizer, o começo da modernidade, com Descartes, Spinoza, Leibniz e outros, foi a época da criação dos grandes sistemas filosóficos que pretendiam explicar tudo, né? A explicação total do universo. Você vê, se você pegar os filósofos de antes, eu digo, nem Platão, nem Aristóteles, nem os escolásticos jamais pretenderam explicar tudo. Eles pretendiam apenas criar a possibilidade de uma colocação racional do homem em face do universo existente e do mistério divino. Pelo simples fato de dizer que é um mistério, quer dizer que não vai ser abarcável tão fácil, mas a admissão da existência do mistério é uma exigência da própria razão. E, quando começa a modernidade, o primeiro passo é criar os sistemas universalmente explicativos, que vão, digamos, desde Descartes até Hegel. Comte ainda tem essa presunção, mas já um pouco atenuada.
E Marx também tem essa. Então, vamos dizer, de Descartes até Marx. Né? Acho que depois de Karl Marx todo mundo entendeu, falou, não dá para fazer um sistema que explique tudo. Mas um escolástico diria, mas precisava avisar, nós já sabíamos disso, 10 séculos atrás. Né? Então, a minha perspectiva pessoal está muito mais próxima da escolástica, ou de Platão e Aristóteles, do que do iluminismo. Então, a questão de se existe uma ciência universalmente explicativa, ou se tudo é, vamos dizer, arbitrário e tudo depende da criatividade linguística, esse é um problema desse grupo de malucos. Eu não tenho nada a ver com isto. Tá certo? Então, para mim, os camaradas do Social Tech são uma besta quadrada e o Sokal é outra besta quadrada, que inadvertidamente demonstrou a vacuidade intelectual de toda a esquerda sem perceber, pensando que estava atingindo apenas um grupinho acadêmico. Por quê? Porque ele não sabia que a mentalidade desse grupinho acadêmico já não era só daquele grupinho acadêmico, e era assim a proposta estratégica universal da esquerda. Você, hoje em dia, na esquerda, você não encontra mais um único marxista ortodoxo que acredite na objetividade da ciência marxista e na possibilidade, vamos dizer, de previsões históricas objetivas a partir do marxismo. Não tem mais nenhum. Então, quando eles viram que as previsões deles não coincidiam com a realidade, o que eles fizeram? Desistiram das previsões? Não, desistiram da realidade. O que já é a prova da mentalidade profundamente desonesta, psicoticamente desonesta desse pessoal. Quer dizer, aquela famosa frase do Hegel, né, se os fatos não concordam com a minha teoria, pior para os fatos, que eu não sei se Hegel algum dia disse isso, mas se coloca na boca dele, né, isso acabou virando realidade. Quer dizer, quando os fatos, a realidade não acompanharam as previsões marxistas, os caras simplesmente desistiram da realidade, mas não do marxismo. Então, o marxismo amputado do seu conteúdo presumidamente científico de conhecimento da realidade é o quê? É o desconstrucionismo, é o Derrida, é o Lyotard, essa gente toda. E a tentativa de reintroduzir uma realidade ali são penas de amor perdidas, isso simplesmente não vai acontecer. Eu acho que desde logo, vamos dizer, a experiência humana da presença no mundo, ela já tem um conteúdo de mistério desde o início. Né? O mundo não chega para nós, vamos dizer, como um tecido de evidências, mas como um tecido de mistérios. Não é isso? Então, quando você avança um pouquinho no conhecimento de alguns fatos que estão ao seu alcance, né, a fronteira do mistério recua. Fala, como recua? Se você pegar qualquer ciência, pega um livro de ciência, pega um livro de química. Como é que começa um livro de química? Começa com os princípios da ciência química. E os princípios são postulados, são axiomas, que não podem ser provados de maneira alguma. Então, logo na abertura, nas primeiras 20 páginas, você já encontra uma multidão de enigmas e mistérios. Enigmas e mistérios que o químico afasta. Ele diz, isso vai ficar fora da minha investigação. Eu digo, bom, mas você voltar as costas ao mistério não faz com que o mistério desapareça, a não ser que quando o avestruz enfia a cabeça no buraco, o mundo efetivamente desaparece. Quer dizer, a existência do mistério faz parte da experiência humana mais direta e inegável. Então, quando você decide colocar entre parênteses todos os aspectos misteriosos, você fugiu da realidade. E você está criando um mundo de objetividades provavelmente fictícias, mas que coincidirão com a realidade da experiência em determinados pontos. E daí você vai dizer, só esses pontos interessam. Isto não é conhecimento da realidade. Isso é o conhecimento de alguns pontos que são controláveis pela sua ação técnica, pelas suas ações técnicas apenas. Isso quer dizer que a finalidade da ciência moderna não foi realmente explicar o mundo, mas dar meios de atuação técnica sobre certos aspectos da realidade. Acontece que a ação técnica, por sua vez, modifica o cenário de tal modo que encobre aquilo que eles chamaram inicialmente de natureza, encobre com uma série de equipamentos técnicos que constituem hoje parte da nossa experiência imediata da realidade. Quer dizer, hoje você nasce entre aviões, computadores, cápsulas espaciais, etc., etc., o tempo todo. Não é isso? E isto para você faz parte da sua experiência da realidade. Mas você não pode esquecer que tudo isso é criação humana. Não é isso?
Por que você acha que é justamente neste meio técnico universitário que aparece essa nostalgia ecológica da natureza? Né? Porque os caras mesmo não aguentam o ambiente técnico que eles mesmos criaram, eles querem alguma outra coisa que seja real por si mesma, para além da ação deles. Né? Então, embaixo do que a ciência chama de natureza, eles criam uma outra natureza. Tá certo? E começam então a achar que podem conhecer algo dessa natureza estudando ritos indígenas, macumba, etc, etc. Ou então, vamos dizer, criando uma nova fórmula gnóstica, como esse pessoal de Princeton. Quer dizer, nós estamos aí em face, vamos dizer, de uma imensa caricatura de vida intelectual, mas é uma caricatura muito elaborada, sofisticada, de certa maneira. Tá certo? Mas uma estupidez sofisticada não se torna inteligente por causa disso. Então, a natureza, tal como a ciência a conhece, não é a natureza real na qual nós vivemos. É uma natureza recortada segundo as finalidades da ação técnica. Tá certo? A qual vai esbarrar, em última análise, no caráter escorregadio, evanescente da própria matéria, como acontece na física quântica.